mito da progressiva sem formol. Essa é para quem quer se livrar do formol, mas não sabe como. Sejam todas bem-vindas à nossa segunda live de aquecimento dessa semana anterior ao evento Liso de Verdade. Esse evento que a gente vai estar promovendo agora para os dias 21, 23 e 25 de julho próximo, onde a gente vai mostrar ali quais são os primeiros passos para fazer a progressiva maravilhosa, que não só alisa, mas também fideliza a cliente. Já vi o pessoal do Instagram entrando aí, já colocando uns coraçõezinhos. Sejam todas muito bem-vindas à nossa segunda live de aquecimento. Hoje com o tema, o mito da progressiva sem formol. Essa aqui é muito importante tu participar. Principalmente se tu é daquelas que ainda trabalha com formol e quer se livrar do formol e não sabe como. Hoje nós vamos esclarecer isso tudo. Quem estava aqui na live ontem? Comenta pra mim, eu tava. Coloca só eu. Só pra mim saber que tu tava aqui ontem na live. Tá? Quero saber se tu gostou. Porque se tu tava ontem, significa que tu gostou e voltou hoje. Tá? Quero te dar os parabéns por estar aqui de novo. As pessoas interessadas, as pessoas que se esforçam e que se interessam em aprender são aquelas que vão pra frente. Gente, vamos começar então direto aqui com o conteúdo. Ali, ó, a Sandra disse eu, a Célia disse eu, acho que é Jocalado, se eu falei errado, desculpa, queria vir, mas não consegui. Tá gravada, tá? Tá gravada no feed. Consegue ver o replay no feed. Se quiser ver a de ontem. Tava ótima a de ontem falando sobre como é que tu faz... deixa eu ver qual foi o tema de ontem. Bom, olha lá que agora me deu um branco. Eu sou assim mesmo, às vezes eu sou meio atrapalhada. Gente, caso tu não me conheça, eu sou a Fábio, eu sou cabeleireira, sou especialista em alisamentos e eu ajudo cabeleireiras a fazer a progressiva maravilhosa, que não só alisa, mas também fideliza a cliente. Tá? Se é teu primeiro contato comigo por aqui, porque todo dia tá chegando gente nova no perfil, seja muito bem-vinda. Vamos lá. Vamos falar hoje então sobre os mitos da progressiva sem formol. Caso tu ainda não esteja inscrita para participar do nosso evento, que vai acontecer agora, o evento Liso de Verdade, semana que vem, basta tu colocar aqui nos comentários a palavra aquecimento, que vai um convite para ti pelo teu direct. Aí depois tu vai no direct, depois da live, tá? Pode ficar tranquila. Vai no direct lá e clica no link para poder fazer a tua inscrição, depois entra pro grupo de WhatsApp pra gente poder ter a comunicação ali com aquelas que vão se inscrever para participar. Vai ser gratuito, tá? E tu vai poder assistir pelo teu celular. Vamos lá. Essa live de hoje, ela tá direcionada para 3 públicos diferentes, tá? A gente vai falar dos mitos da progressiva sem formol. 3 tipos de públicos. O primeiro público é aquele pessoal que já trabalha com formol e que quer abandonar, mas simplesmente não sabe como. Tem aqueles mal-estar, vê a cliente com mal-estar. Isso acontece contigo? Coloca aqui pra mim nos comentários só pra mim ter uma noção. Porque deixa eu fazer um parênteses. O método progressiva maravilhosa, ele é todo embasado em progressivas ácidas. A gente não utiliza formol nesse método. Tá? Se teu negócio é com formol, Fábio, eu gosto de formol, eu sou satisfeita com formol. Então, minha amiga, eu não vou poder cooperar contigo com nada. Tá? Nós não vamos nos entender. Por quê? Porque eu entendo que uma progressiva, para ela ser maravilhosa, para ela realmente ter todo o conceito de qualidade que a gente quer entregar, ela precisa gerar uma experiência na cliente. E o formol não permite que essa experiência seja realmente uma experiência agradável, em função do cheiro, em função da escamação que dá depois, de todos os inconvenientes que ele traz. Então, por isso, o método ele é focado em trabalhar exclusivamente sem formol. Agora, se ao contrário, tu gostaria muito de se livrar do formol, só que tu só não fez isso porque tu simplesmente não sabe como fazer. Tu precisa trabalhar, tu já tem a tua clientela formada, não sabe nem o que vai dizer para a cliente para migrar ela do formol para outra coisa, que tu não sabe nem exatamente o que seja, aí tu tá falando com a pessoa certa. Aí sim eu posso cooperar contigo. Eu posso te garantir, pelos meus mais de 20 anos de profissão, trabalhando especializada em alisamentos, tá? A minha grande clientela de clientes que fazem alisamentos no cabelo, que eu não utilizo jamais
formal nos meus atendimentos. E isso não só é possível, como é libertador. Tu não vai acreditar, minha irmã, que quando tu te livrar disso, que um dia tu utilizava o formal. Tu não vai acreditar. Tu vai pensar assim, meu Deus, como é que eu conseguia aguentar aquilo? Tá? Pode saber, porque eu sei disso por relatos de muitas alunas minhas que utilizavam formal e abandonaram o formal depois do método e dizem que não sabe como que aguentava aquilo. Para quem ainda é essa live de hoje, para quem tem aquele constrangimento, aquela vergonha da cliente, porque quando tem que fazer progressiva com formal, tem que entregar uma toalha molhada para a cliente colocar no rosto e tem que colocar um ventilador na frente da cliente. E eu entendo que tu tá tentando fazer o teu melhor, que tu tá trabalhando honestamente, que tu tá te esforçando ali, mas realmente é uma situação constrangedora. Uma situação que, tendo como evitar, né, seria o ideal. Que mais? É para aquelas pessoas também que têm um pouco de peso na consciência de saber que isso não é o certo a se fazer. Sabe que dilema moral... Eu tava em atendimento até agora há pouco e tava conversando isso com a minha cliente. Dilema moral é algo que dói na gente. É ou não é? Já passou por algum dilema moral? Dilema moral é uma coisa... Quando tu sabe que uma coisa é errada, às vezes tu quer fazer... Ou melhor, mesmo que tu queira fazer aquilo que é errado, se tu sabe que é errado, aquilo fica martelando na tua cabeça e fica doendo. É horrível tu ter um dilema moral. E às vezes a gente tá trabalhando no dia a dia com aquela coisa de saber que aquilo não tá certo, mas a gente precisa trabalhar, fica, né, naquela dúvida. Então essa live é pra ti também. O que mais? Pra quem tem medo das consequências de médio prazo. De longo prazo, então, olha só, eu fico imaginando, eu, por exemplo, tá? Tô há mais de 20 anos trabalhando com alisamentos. Imagina se eu tivesse mais de 20 anos trabalhando com formal. Será que eu tava agora aqui conversando contigo? Como será que estaria minha condição de saúde nesse momento? É complicado, né? Porque assim, ó, por um tempo, teu corpo adapta, vai levando. Mas depois, o tempo vai passando e aquela conta vem. Aquela conta de saúde, ela chega. Para quem mais essa live ainda? Para aquela que sabe que a característica do formal é muito artificial e quer entregar um efeito mais natural para cliente. Porque o formal, ele plastifica. Tu sabe qual é a grande diferença da progressiva com formal e da progressiva sem formal? Coloca para mim nos comentários, por favor, se tu tem essa dúvida. Fábio, eu não sei qual que é a diferença de progressiva com formal e sem. Sabe como é que acontece o alisamento no fio? Coloca pra mim nos comentários que se tu não sabe, já vou te explicar agora. Tá? Quero ver se eu consigo te ajudar da melhor maneira possível aqui na minha explicação. Ali, ó. A Luciete já disse, eu não sei. Espaço na cadutra, eu não sei. Beleza, já vou explicar pra vocês. E eu vou explicar de uma maneira que tu não só vai entender, como tu nunca mais vai te esquecer, tá? Presta atenção aqui, ó. O que é a progressiva com e sem formal? Vamos imaginar essa caneta aqui. O fio de cabelo... agora eu queria tirar o miolo da caneta para explicar melhor, não vou conseguir, tá trancado. O fio de cabelo é o miolinho da caneta aqui, é onde que tá a tinta. Por fora, nós temos uma capa. Na verdade, a caneta é uma capinha, essa parte de plástico é uma capinha que está em volta da parte de dentro, que é a parte onde está a tinta. Quando a gente faz um alisamento, é isso que a gente está fazendo no cabelo. A gente está fazendo um encapamento. Às vezes é fácil de confundir. Quem não tem conhecimento, imagina que alisar um cabelo é esticar um cabelo. E não é. É encapar o cabelo com uma capa lisa. Sabia? Qual que é a diferença da progressiva com formal e sem formal? Se a progressiva ela é com formal, a capa que se forma em volta do fio, ela é igual a essa metáfora aqui da caneta. Ela é compacta, ou seja, ela não tem nenhum tipo de furinho entre ela.
E por isso ela tem rigidez. O cabelo fica rígido, fica duro. Ele não tem aquele caimento, ele não fica maleável. Porque a capa, ela é compacta. Já numa progressiva sem formol, quando as progressivas orgânicas ou ácidas, como a gente fala, elas também formam uma capinha. Só que essa capa, ela é toda vazada. Ela é toda cheia de furinhos. Furinhos que são imperceptíveis ao olho nu. Tu não consegue perceber aqueles furinhos. Eles são minúsculos, mas eles estão ali. E aí o que acontece? Por ter esses furinhos, ele tem duas características. Primeiro, a característica de maleabilidade, porque à medida em que tem esses furinhos, o cabelo dobra, ele mexe, por isso ele fica mais natural. E também ele tem espaço, ele tem vazão para que possam penetrar, através desses furinhos, os nutrientes para o fio. A própria água, tá? As máscaras, os tratamentos. Por isso que a progressiva com formol, ela tem essa característica de ser mais plastificada, mais artificial, porque essa capa ela é uma capa enrijecida. Enquanto que a progressiva sem formol, as progressivas ácidas, elas ficam maleáveis. Consegui me fazer entender? Coloca pra mim. Ali a Josiane disse, eu amei. Amou a explicação, Josiane? Que bom. Coloca pra mim, por gentileza, se eu me fiz entender. Pra ti que tá falando aí, já tô vendo ali uns coraçãozinhos. Porque é importante que tu saiba essa diferença. Tu só vai conseguir migrar. Ali, ó, muito boa explicação, sim, entendi. Ótimo, que bom. Acho que o pessoal conseguiu entender minha forma de explicar. Por que é importante que tu entenda isso? Porque se tu não sabe como é que é feito um alisamento e qual que é a diferença de com formol ou sem formol, como é que tu vai acreditar, se tu ainda não tem o conhecimento, que é possível fazer sem formol e que fazer sem formol tem vantagens, né? Porque se tu ainda não sabe, tu fica assim, meio na dúvida. E assim, quando tu é explicado de uma forma compreensível, tu te sente mais segura. O que mais? Uma coisa muito importante. Sabe quando a gente diz assim, ó, eu ouço muito, mas muito essa fala, é uma fala repetida que aparece nas minhas redes sociais, que é a fala de que aqui na minha região a cliente não paga pela progressiva. Tá? Essa aí nossa, que eu ouço essa fala. Aí às vezes eu vou investigar, vou começar a conversar com a pessoa que diz isso, e eu começo a perceber que também que são cabeleireiras profissionais que utilizam formol ainda para trabalhar. E aí eu pergunto o seguinte, se ela percebe, tá? Se uma profissional percebe que tem dificuldade ainda de argumento com a cliente, a ponto de que a cliente ainda não se dispõe a pagar, né? A profissional ainda não sabe induzir a cliente a perceber valor na progressiva para que ela fique tranquila em pagar. Porque não existe essa coisa da pessoa não querer pagar. O que existe não acho que aquilo valha. Por exemplo, ó, quer ver só um parênteses? Se a gente vai comprar um carro é um objeto que é caro. Mas a gente sabe que aquilo vale. Tu pode comprar ou não comprar o carro. Agora, tu não questiona que o carro tem que ser mais barato. Tu sabe que carro é caro, porque tu já enxergou o valor daquilo. Tu sabe que aquilo ali vale ser um objeto caro. Assim, da mesma forma, a gente tem que demonstrar para a nossa cliente que a nossa progressiva, ela tem diferenciais o suficiente para que ela valha mais. E aí sim a gente consegue migrar o nível de consciência da cliente para ela querer pagar aquele preço que a gente acha justo. E como é que tu vai fazer isso, minha irmã? Fazendo o mesmo que todo mundo faz. Trabalhando com formol, um produto, um princípio ativo grosseiro. Um princípio ativo que é explorado pela mídia como algo que não é o ideal. Hoje em dia, eu faz muito tempo que eu não olho televisão. Não sei se vocês olham TV, assim, Rede Globo e tal.
Na época que eu olhava, muitos anos atrás, eu lembro de uma fase que a Rede Globo martelou muito em cima, principalmente no Jornal Nacional, contra o formol. Alguém lembra disso? Coloca pra mim nos comentários se tu lembra também. Por que eu tô falando isso? Porque se até na mídia, né, isso é comentado, fica... Que argumento que tu vai ter com a cliente para dizer que aquilo ali é o melhor produto para ela? Ali, ó, acho que é Miss Andrade disse, eu lembro. Não sei se hoje em dia ainda se comenta, porque eu pouco olho a TV. Ali, a Luciette também disse, eu lembro. A Alessandra disse, lembro. A Renata, muita gente tá dizendo que lembra. Pois é, foi muito martelado, né? Então, essa ideia contra o formol, ela já tá muito divulgada, e foi muito divulgada e ela tá no inconsciente coletivo. De uma maneira intuitiva, né? As pessoas desconfiam do formol, não valorizam o formol. Para que tu consiga migrar a mente da tua cliente de perceber valor no teu serviço, tu precisa apresentar para ela algo que seja diferente do formol, que seja novo. E ao mesmo tempo, para que a tua cliente acredite que também vai ser possível fazer progressiva no cabelo dela sem formol e dar certo, tu também precisa acreditar. Porque se tu não acreditar que dá certo, tu não consegue passar confiança para ela. Mas por que muitas vezes isso ainda não acontece? Por causa do segundo grupo de pessoas, o qual hoje está destinado a essa live. Que é qual? É um grupo que tem as mesmas características do primeiro grupo que eu mencionei, ou seja, trabalha com formol, mas não quer mais trabalhar, tem vergonha da cliente, tô lendo aqui os rabiscos que eu fiz, tem vergonha da cliente, tem peso na consciência por saber que está errado, tem medo das consequências de médio prazo, sabe que as características do cabelo são mais artificiais, quer cobrar mais caro, mas não tem argumento. Então, esse é o primeiro grupo. O segundo grupo tem tudo isso, mas tem uma coisa ainda pior, que é o fato que ele nem acredita que é possível fazer com outro tipo de princípio ativo. E é por isso que eu também estou fazendo essa live, para atingir esse segundo grupo, tá? E hoje, se tu ainda se sente, minha irmã, assim, ó, em meio à tua concorrência, só mais uma, trabalhando com alisamentos, pode ter certeza que o caminho que vai te tirar que vai te trazer diferenciação é tu apresentar algo que gere uma nova experiência na cliente. Porque experiência é a chave do mercado hoje, tá? Hoje, o produto, se tu pensar num produto ou no serviço, no nosso caso, no serviço, de uma forma isolada, a gente não consegue demonstrar valor de forma isolada. A gente demonstra valor no nosso atendimento de todo o contexto de atendimento, da experiência que a cliente vai passar. E tem ainda um terceiro grupo de pessoas, que é aquelas que já trabalham com progressivas ácidas, elas já abandonaram o formol, mas elas ainda não dominam como fazer, porque muda toda a forma de fazer, toda a técnica. E por elas não dominarem, elas têm, muitas vezes, progressivas que dão errado. Cliente que volta para reclamar. Cliente que no outro dia tá lá dizendo que não pegou. E aí ela imagina que é por causa de que agora ela não utilizou formol e aí não deu certo. E não é. Não é. É pelo jeito de fazer que ainda não domina. Porque no momento em que tu domina fazer a progressiva sem formol, eu te garanto, eu te dou a minha palavra, ela dá tão certo e ainda fica melhor do que de formol. Por que fica melhor, Fábio? Porque fica natural, não fica plastificado. Mexe, o cabelo mexe. A cliente gosta mais. A cliente pode sentar e relaxar no momento que ela está sendo atendida. A experiência dela é outra. Ela consegue mexer no celular, tomar um café. Ela não está sufocada, tentando respirar. Entende? Como é que isso não vai ser melhor?
como, minha irmã, que isso não vai ser melhor? E aí tu pode me dizer assim, mas Fábio, e os cabelos loiros? Cabelos que tem luzes. Alguém tá com essa dúvida aqui? Deixa eu ver, coloca pra mim nos comentários. Eu só uso progressiva sem formol. É amor. A Maria Danitas, eu acho que é. Eu gosto de progressiva sem formol. Preciso saber essa técnica. A Luciette falou, precisa saber essa técnica. Luciette, essa é a proposta do método progressiva maravilhosa, tá? Tenho muito, faço de boa. Ótimo. Onde é que eu tava? Ai, gente, me ajuda aí que agora me deu um branco. Onde é que eu tava falando? Fábio progressiva. Ai, sabe quando dá um branco na gente? Não, e esse negócio de live ao vivo é assim mesmo. Ah, ótimo, ali ó, já me ajudaram ali ó. A Eliana disse, é possível no cabelo loiro. Obrigada, tá? Vamos lá. Ai, essa é boa. O que acontece com o cabelo loiro? Cabelo loiro com luzes, né? A gente tem a dúvida por causa de ouvir falar, né? Que não é que a progressiva A tem a questão do pH. Deixa eu me explicar para aquelas que não conhecem ainda esse detalhe entender. Quando tu tá fazendo um clareamento no cabelo, tá fazendo luzes no cabelo, tu precisa alcalinizar o cabelo. Tu eleva o pH do fio para poder fazer a retirada de pigmentos. Sempre que a gente está clareando um cabelo, a gente está retirando pigmentos do cabelo. A gente nunca está colocando uma cor clara. A gente está tirando aquela cor escura que estava ali. Muito bem. E quando a gente vem com a progressiva por cima, o pH da progressiva ele é ácido. Então existem os dois extremos, né? Um serviço alcaliniza muito fio, o outro acidifica muito fio. E esses dois extremos é que às vezes podem dar alguma interferência no fio a ponto de o fio não receber bem. Eu concordo com essa teoria porque existem sim, e eu vou jogar limpo aqui contigo, existem sim alguns cabelos que não vão se permitir ter os dois serviços. Só que esse grupo de cabelos, ele faz parte do grupo da minoria. A grande maioria dos cabelos vai permitir sim ter os dois serviços. Como é que a gente descobre se esse cabelo pertence ou não a esse grupo que permite? Fazendo um testezinho de mecha, tá? Agora a questão é a seguinte, passou no teste de mecha, tu fez, por exemplo, a cliente tem luzes, veio fazer a progre, tu fez o testezinho da progre, passou, beleza, pode fazer. Ou, ao contrário, tu já fez progressiva e agora ela quer fazer clareamento no cabelo, fez o testezinho, passou, tu tá liberada para fazer. Alguns cabelos não vão passar, é verdade, mas é uma minoria. Agora, desta grande maioria que vai poder sim fazer, quanto ali tem de dinheiro, tem de oportunidade para ti crescer financeiramente, trabalhando com alisamentos e ainda assim podendo fazer progressiva. Porque tudo é uma questão do equilíbrio de quanto aquele cabelo permite fazer essa variação no seu pH. Se ele permitir, tem cabelo que... E olha só, me corrige se não é, tu que já tem alguma experiência, me fala se não é assim. Tem uns cabelos que a gente pode botar fogo, se deixar, que ainda assim ele vai ficar bom. E tem outros cabelos que são mais sensíveis que tu tem que ir com toda a delicadeza do mundo, porque nem sempre ele vai permitir. Então é a mesma coisa, tá? Então pode sim ser feito em cabelos com luzes, com coloração também, sem problema nenhum. Coloração eu já vou te dizer que, olha, eu não vou dizer 100%, vou dizer 99%, porque talvez tenha alguma exceção. Mas 99% dos cabelos tu pode sim fazer progressiva ácida e fazer coloração que não vai ter problema algum. Aqui, ó, a Rosiane. Eu uso progressiva com formol. E tu gostaria de mudar, Rosiane? Porque se tu gostaria de mudar, eu faço questão de poder te ajudar nesse trajeto. Me coloca ali se tu gostaria de mudar. Posso fazer a orgânica em loiro? É o que eu acabava de dizer, Cláudia. Se o cabelo, mediante o teste de mecha, se o cabelo permitir, pode sim. Eu vou te dizer que em torno de 70% a 80% dos cabelos vão permitir.
E tem alguns cabelos que não vão permitir, de fato, porque tem cabelos que são muito sensíveis a essa variação do pH, tá? Mas a grande maioria vai permitir sim. Eu já fiz várias vezes, ficou perfeito. Exatamente, porque tu já pegou cabelos que se permitiam deixar. Gente, só para vocês terem uma ideia, só para ter assim, ó, bater o martelo dessa coisa, desse mito que é tu trabalhar com o mito da progressiva sem formol, né? Que só com formol é possível. A gente teve só na nossa geração, ou seja, coisa de 20 anos para cá, a gente teve 5 princípios ativos que estiveram fervorosos no mercado, ou seja, que foram muito vendidos, que foram muito utilizados e que hoje já foram migrando e foram mudando de fase e que hoje já não são tão utilizados assim. Quais foram eles? Etilglicolato de amônia foi o primeiro que estourou quando vieram as progressivas, ou melhor, as escovas definitivas, eram chamadas na época. Depois migrou pro sódio, foi também muito utilizado. Se alguém lembra disso que eu tô falando, desses princípios ativos, coloca para mim nos comentários. Depois a guanidina também foi muito utilizada um período. Aí veio o formol, que substituiu esses eram mais corrosivos, mais agressivos, né? Aí veio então o formol e depois, por último, veio o ácido glioxílico. O ácido glioxílico, que é o princípio ativo que a Progressiva Maravilhosa se utiliza, ele é o princípio ativo mais atualizado do mercado. Ele é o mais tecnológico, é o mais... é o que tem a melhor proposta atualmente. Se amanhã ou depois vier um outro princípio ativo que ainda seja melhor, a gente ainda vai analisar ele. Mas até o momento presente, esse é o melhor princípio ativo. E qual que é o grande lance, tá, do ácido glioxílico? É a questão da experiência que a cliente tem, sem cheiro, né? Ele é totalmente inodoro, tu fica ali tranquilo. É a questão de uma menor concorrência, porque como ainda no nosso país o pessoal não se atentou, a grande massa de profissionais ainda se utiliza de formol, tu sai daquele grande meio e consegue se destacar apresentando para o cliente uma outra proposta, uma proposta que ela não acha em qualquer lugar. O que mais? Quando a cliente ela vê que funciona, depois que ela te dá a oportunidade de fazer no cabelo dela sem utilizar formol, a cliente simplesmente não quer nem ouvir falar mais em progressiva com formol. E aí surge a oportunidade também de elevar o teu preço. Porque enquanto tu tem uma concorrência, que tá todo mundo vendendo a mesma coisa e com valores equiparados, se o teu serviço é diferente, se tu tem algo melhor a oferecer, pronto, tu saiu daquela concorrência. Tu tem argumento agora para conversar com a cliente com valores maiores. Compreende isso? Outra coisa ainda. Esse tipo de resultado, que é um resultado mais natural, menos plastificado, ele tende a atrair mulheres que têm melhor poder aquisitivo. Sabe por quê? Por uma questão de identidade. Mulheres que têm mais estudo, mais dinheiro, melhor posição social, elas tendem, dentro de um grupo social que as representa, a escolher tudo que é mais clássico, que é mais natural, que é mais elegante. E nisso, o formol não se encaixa tanto. Então, tu consegue atrair naturalmente clientes que são mais facilmente pagantes do teu serviço, tá? E essas pessoas que têm melhor condição, elas são mais esclarecidas e elas não vão se adaptar bem com formol, porque é isso, a vida é assim. A vida
Um parentezinho, eu sou professora de história, de formação, fiz faculdade de história. E tem uma definição de história que eu gosto muito, que diz que história é a história da luta de classes. E eu concordo plenamente. O tempo inteiro existe a diferenciação de classes e grupos sociais que vão formando uma identidade em torno do que quer que seja, né? Desde a sua aparência, das suas ideologias, né? Do seu modo de pensar. E aquilo se consolida. Então, no grupo social que tem melhor poder aquisitivo, serviços de alisamento que são mais naturais são mais bem aceitos, mais procurados. O que mais? Além disso tudo, claro, se tem um trabalho que tem essa diferenciação toda, consegue argumentar com a cliente, consegue cobrar mais, a profissional também acaba se sentindo mais valorizada, mais orgulhosa do próprio resultado, né? Sem contar na saúde, que a longo prazo é algo inquestionável. Porque por mais que, ao contrário, que trabalhar com formol desse mais dinheiro e não menos, e que de fato é o que acontece, sei lá, ele dá menos dinheiro. Trabalhar sem formol vai te trazer mais dinheiro, tá? No final das contas é isso. Porque vai atrair um público, que é outro tipo de público. Ainda assim, mesmo que fosse o contrário, que formol desse mais dinheiro, quanto vale, né, o prejuízo à saúde que ele traz? É porque se tu imagina que vai ficar nessa e que nunca virá a conta do prejuízo da saúde, é uma ingenuidade. Ela vai vir. Cedo ou tarde, mas ela vai vir. Aqui a Shirley disse, estou amando. Que bom, Shirley. Inclusive, só um detalhezinho. Para aquelas que ainda não se inscreveram para participar do nosso evento Liso de Verdade, que vai acontecer agora nos próximos dias, porque agora essas lives são as lives de aquecimento para o evento. Se tu tá gostando aqui da live, tenta imaginar o quão melhor vai ser o evento, porque aqui é só uma pincelada do que tu vai ver lá. O que acontece? Só que tu colocar aqui a palavra aquecimento, escrita aqui nos comentários, que a gente te manda um convite pelo teu direct para te poder participar. Tá? Então, se tu ainda não está inscrita, coloca a palavra aquecimento, que vai um convite para te poder participar do evento. Gratuitamente e online. Aqui, ó, eu vi Aqui a Floriana disse, Fábio, eu ia pedir para você falar sobre a cliente se negar a fazer o teste de mecha. Ótima pergunta. Para não pegarem essa cliente. Se a cliente se negar a fazer o teste de mechas, eu não faço. Floriana, muito bem colocado a tua fala. Olha só, o teste de mecha, ele é do interesse tanto da profissional quanto da cliente. E a cliente, ela precisa entender isso. Para certos serviços, como é o caso ali do alisamento, se tu não testar e der qualquer problema, a responsabilidade é da profissional. Então, por exemplo, olha só as falas. Eu vou te falar das falas que a gente utiliza com a cliente para essas horas. Quando a gente vai fazer ali, precisa testar, né? A gente diz mais ou menos assim para a cliente. Ok, eu vou te dar garantia. Vou te dar garantia nesse serviço. Aqui comigo eu só trabalho mediante garantia, então tu pode ter certeza que vai dar certo o teu cabelo, mas para mim poder te dar garantia, eu vou precisar fazer um testezinho de mecha. Esse teste não é cobrado, aí um parênteses, ele está cobrado, incluído no valor da progressiva, mas só pelo testezinho a gente não cobra, porque é do nosso interesse também testar. Esse teste não é cobrado, só que eu preciso testar para mim poder te dar essa garantia. Eu trabalho aqui com qualidade total, então para que eu possa realmente te entregar essa qualidade que eu estou te prometendo, eu preciso fazer o teste. Se a cliente, não, mas eu não vou me negar, e tu vê que é necessário testar naquele cabelo, tu diz, olha, então infelizmente eu não vou te atender, porque eu não posso correr o risco de fazer alguma coisa no teu cabelo sem ter certeza de que vai dar certo. A responsabilidade é minha nesse caso, então faço questão de testar. Tá? Então ficou esse parêntese aí
dessa sugestão ali que a Floriana falou sobre a questão do teste de mecha. Gente, deixa eu ver ainda o que eu fiquei de falar aqui. E ainda mais um último detalhe. Para que tu possa migrar os teus atendimentos da progressiva sem formol, ou melhor, desculpa, para que tu possa migrar os teus atendimentos da progressiva com formol para sem formol, tu já pode fazer isso imediatamente, já no próximo atendimento, tá? Então, supondo que tu tenha clientes ali, mesmo, pode ter em massa, tá? Clientes que sejam, todas elas que utilizam formol. Se tu quiser passar elas para sem formol, já no próximo atendimento, tu fica liberada para fazer isso. Gente, para aquelas que ainda não estão inscritas para participar da semana do evento Liso de Verdade, tá? Que vai acontecer nos dias 21, 23 e 25 de julho agora. Coloca escrito a palavra aquecimento, que vai um convite no teu direct. Só escrever aquecimento aqui na live. Ali a Rosiane falou, eu já estou no grupo. Ótimo, ótimo, que bom. Eu estou ansiosa para chegar o dia. Que bom, Rosane, que bom. Vai ser bem recebido. Vai ser um divisor de água. O que tu pode esperar, tu que vai participar comigo desse evento? Tu vai esperar entender o que acontece para que profissionais errem a progressiva e como é que elas podem evitar os erros. Tem problema com progressiva que dá errado? Cliente voltando para reclamar no outro dia, dizendo, olha, aqui não pegou, aqui o cabelo tá armado, tá ondulado, tá seco, tá volumoso. Se acontece contigo, lá no evento eu vou te explicar em detalhes o que tu precisa fazer para corrigir os erros. Vou te explicar também todo o potencial que existe nesse mercado, coisas que eu tenho certeza absoluta que tu não faz nem ideia de que exista, tá? De dinheiro que tá assim, ó, esfregado na tua cara e tu não tá percebendo e por isso hoje tu não ganha. Tudo isso tu vai ver lá nesse evento, tá? Vai ser muito útil para ti participar, pode ter certeza. Quem gostou aqui da live de hoje? Coloca pra mim aí um gostei, coraçãozinho, qualquer coisa pra mim saber. Porque eu quero que tu... Melhor, coloca assim, ó, hashtag continua. Hashtag continua. Se tu gostou, porque continua, tá? A gente vai ter essas lives de aquecimento ainda hoje é terça, né? Amanhã que é quarta-feira e quinta também. E semana que vem também, segunda, terça, quarta e quinta. Coloca a hashtag continua se tu tá pretendendo participar do restante das lives. Eu vi ali alguém falar que que um cabeleireiro cobra R$50 o teste de mecha. Imagina, se tu cobrar o teste de mecha, a cliente não vai querer fazer. E se ela não querer fazer e der errado, depois a responsabilidade é do cabeleireiro. Então, ele que perde com isso. Tá, pessoal? Colocando a palavra aqui, aquecimento, escrita nos comentários aqui da live, também vai para ti o convite através do teu direct, já imediatamente. Passei um pouquinho do horário, vou me encerrando por aqui e amanhã tem de novo. Amanhã às 20 horas. Obrigada pela tua participação. Até amanhã.